Agora eu vou falar de um absurdo, mas de um absurdo que chega a revoltar. Absurdo que aconteceu em Araraquara, mas que envolve Matão também, claro. Porque diz respeito ao SAMU. Falei que a gente ia ficar de olho, não falei? Médico da central do SAMU é denunciado por omissão de socorro. Na tarde de terça-feira, dia 16, foi registrado na Polícia Civil de Araraquara um boletim de ocorrência de omissão de socorro contra um médico regular da central do SAMU de Araraquara, que atende as cidades de Araraquara, Ibitinga, Itápolis, Matão e outras da nossa região. Outras cidades da nossa região. Segundo as informações, a atendente do SAMU, lá do 192, recebeu uma ligação solicitando uma remoção de urgência de um idoso com AVC, derrame cerebral, da UPA da Vila Xavier para a Santa Casa. Como o médico regulador estava em um atendimento de emergência na viatura avançada e não podia autorizar a transferência, o médico regulador substituto foi acionado para atender a ligação da enfermeira da UPA da Vila Xavier. E a resposta que a atendente recebeu é que o médico não atenderia, pois não era a sua vez. Deixa eu explicar para você o funcionamento antes de continuar lendo a matéria. Você liga no 192, certo? Você fala, olha, aconteceu um acidente aqui, assim. Aí a atendente vai perguntar um monte de coisa para você, de repente até passa para o médico pergunta, mas você está sabendo isso, está sabendo aquilo? Você sabe aquelas perguntas que às vezes até irritam a gente, às vezes não, irritam a gente, vou saber a cor da bandeira do time que o cara torce, né? Mas como tem muito trote, então eles fazem isso. E aí então a atendente avisa o SAMU da área, seja em Araraquara, Ibitinga, Itápolis, Matão, avisa o SAMU da área. Vamos imaginar que seja por Matão. Então ela entra em contato por rádio, ou o atendente entra em contato por rádio e fala, olha a viatura do SAMU aí de Matão. Aconteceu um acidente na 15 de novembro com a Rui Barbosa, no centrão da cidade, vai. A viatura vai até lá, faz o primeiro socorro, prancha o cidadão, tira a pressão, mede pressão, afere, o correto seria aferir. Afere a pressão, vê como que está a respiração, vê o tipo de acidente e o que dá para se apreender, que tem um médico sempre na unidade de resgate, né? Quando é a USA, a unidade de suporte avançado, ele vai olhar e vai ver o quadro e vai passar para o médico regulador lá do SAMU. Ele pega o rádio da viatura, ele fala, olha, paciente Fábio Pereira sofreu um trauma na cabeça, foi pranchado, colocou o colete cervical para proteger o pescoço, está aparentemente com uma fratura na perna direita, a temperatura dele está em 37 graus, a pressão dele está 12/8, é isso que fala, né? 12/8, está respirando normalmente, não precisa de aparelho, não tem nenhuma via respiratória obstruída. Qual o procedimento? Nesse momento, lá no SAMU, no 192, tem um médico regulador que está lá, e aí ele fala, olha, diante desse fato, se o paciente está estável, leva para o pronto-socorro de Matão. Se é em Araraquara, para a UPA, Santa Casa, enfim, para algum lugar. Se, de repente, numa outra situação, né, o médico do SAMU fala assim, olha, o paciente é hipertenso, está com pressão 20/11 ou 20/12, está com dificuldade de respiração, ele está em surto psicótico, ou ele está se debatendo, teve crise convulsiva, o médico lá, regulador, por rádio fala, olha, aplica o remédio tal, põe o soro nele dessa forma, assim, medica utilizando esse tipo de medicamento, assim, e encaminha para o pronto-socorro. Então, lá no SAMU tem um médico regulador que tem que ficar lá o tempo todo para fazer essas orientações, porque às vezes não tem médico na viatura, tem um atendente, tem o motorista e um auxiliar de enfermagem. Então o médico, né, de lá fala, olha, faça isso, faça aquilo, coloca soro, não coloca soro, dá não sei quantas gotas de um remédio tal, dá um remédio tal, enfim. Tem um médico regulador lá no SAMU. Nesse caso aqui, a atendente, né, avisou o médico
o médico regulador estava numa emergência e tinha lá o médico regulador substituto, foi acionado para atender a ligação da enfermeira da UPA da Vila Xavier, porque tinha um senhor com AVC que precisava ser encaminhado para a Santa Casa. E a resposta que a atendente recebeu é que o médico não atenderia porque não era a sua vez. O terceiro médico da unidade foi acionado, mas ele estava impossibilitado de atender, e a enfermeira-chefe foi informada do caso e da urgência, orientando a atendente do SAMU a acionar o médico substituto uma segunda vez. Porque os outros dois médicos estavam em viaturas atendendo, não dava para analisar o caso, percebe? O que foi feito pelo sistema de alto-falantes da base, chamando de novo esse médico substituto. Ele não respondeu o chamado pela segunda vez. O coordenador do SAMU, então, foi comunicado, os casos de emergência que já se acumulavam foram atendidos e o coordenador orientou a atendente a registrar um boletim de ocorrência de omissão de socorro para as devidas providências. E esse médico, então, que não teve o nome revelado, foi feito então um boletim de ocorrência contra ele de omissão de socorro. Na delegacia, o boletim de ocorrência foi elaborado e o caso será investigado pela Polícia Civil. A Prefeitura de Araraquara será notificada sobre o caso, já que o SAMU também tem... a Prefeitura também é responsável pelo SAMU lá de Araraquara. Esse médico que não quis atender porque não era a vez dele, para mim é um vagabundo. Esse médico do SAMU que fez corpo mole porque não era a vez dele de atender é um vagabundo. Porque a pessoa, alguns minutinhos, alguns instantes de demora para uma remoção desse tipo, pode acarretar morte. Então, um médico que tem esse tipo de atitude, para mim, é vagabundo. Repito, isso aconteceu lá na Central 192 do SAMU, lá em Araraquara, e o coordenador do SAMU não pensou duas vezes, mandou registrar o boletim de ocorrência de omissão de socorro, e que esse vagabundo pague por isso, e que o Conselho Regional de Medicina tome alguma atitude contra esse vagabundo preguiçoso que está lá ocupando o lugar de alguém que poderia ser competente no que faz. Que absurdo! Que absurdo! Não é minha vez. Gente assim é ou não é lifa do Matupa? Eu fico revoltado com isso, gente. Eu fico revoltado com isso. Fico revoltado com isso. Nós estamos de olho. E vamos trazer as informações para vocês sempre.